falam disso dias, né? Ele chegava nas arbitragens, o cara falava, meu horário de verão não. Ele atrasou, foi na virada do horário. Então o horário voltou ao normal e o relógio dele estava 1 hora a menos. E aí ele chegou lá no estádio, já estava, tipo, acabando já. Foi muito engraçado essa história também. Bom, você terminou de apitar em que ano, mais ou menos? Então, eu parei de apitar profissionalmente em 2009. 2010, no comecinho do ano, e eu terminei o campeonato amador, que na época era a Copa Kaiser. É um dos campeonatos amadores mais famosos da época. Era melhor que alguns jogos até de Série A2, Série A3, o nível do campeonato. Porque o regulamento ajudava a gente, os jogadores tinham medo das punições, né? Então a gente apitava, por exemplo, jogos difíceis, o clássico da Várzea, sem policiamento, sem nada. Porque os caras tinham medo das punições que a gente ia ter. E aí eu terminei o campeonato porque era um campeonato que a gente tinha assim, um certo apreço por apitar. Foi em 2010. Aí eu parei de apitar, eu não fiz a minha inscrição em 2011 porque teve uma mudança. Acho que talvez essa era uma das perguntas que vocês iam fazer. Houve uma mudança no regulamento da federação e essa mudança ia me prejudicar. Tipo assim, eu não ia mais ter oportunidade. Eles falaram lá que só iam dar oportunidade para os árbitros que tivessem até 30 anos, que é os que iam ter oportunidade de subir para a Série A e de ser indicado à CBF. Eu já estava com 32. O meu sonho mesmo era ser árbitro da CBF, Copa do Mundo, essas coisas. Eu não tinha esse negócio de só ficar apitando. Eu levava muito a sério isso, né? Inclusive, só para fazer um parênteses aqui, quando eu era adolescente e tal, eu falava que o meu sonho era apitar a Copa da África. É uma coisa que eu falo para meus amigos até hoje. Os meus amigos da infância, quando me vê, os caras falam. Eu falava para eles assim, eu vou apitar na Copa da África em 2010, mas isso era em 2090. Ninguém nem imaginava que ia ter uma Copa na África. Teve gente que me ligou para falar isso quando a África foi eleita a Copa. Porque eu falava isso, eu tinha 12 anos, 13. Eu falava, você é o primeiro árbitro negro a apitar uma Copa do Mundo e ainda vai ser na África. Eu falava pros caras. E aí acabou que aconteceu. E brasileiro, né? Aí aconteceu isso. Mas aí não deu certo por conta disso. E aí eu resolvi parar. Terminei a temporada e não fiz a inscrição e larguei. Certo. Antes da gente ir pra escola e fugindo um pouco da arbitragem, mas ainda seguindo na linha do futebol, qual que é seu time do seu coração e por que é o Corinthians? Então, meu time do coração é o Corinthians. É até legal falar isso, porque assim, eu fui nascido e criado lá em Itaquera, nasci no Santa Marcelina, que é o estádio lá do lado, e eu morava... coisas da vida, isso é coisa dos destinos, mas eu morava a menos de 2 quilômetros de onde hoje é o estádio. Então já vem da infância, também já veio por influência familiar. Meu irmão mais velho era como se eu fosse o escudeiro dele, o parceiro, né? Então a gente ia para vários lugares junto e aí ele me levava no estádio desde pequeno. Eu tinha uns 9 anos. O primeiro jogo que eu fui, eu tinha 9 anos. Eu ia fazer 87, tinha 9 anos, foi São Paulo e Corinthians, lá no Morumbi. Foi um jogo que foi 3-3, ainda tinha o Birubiru, todos esses caras, Casagrande. Então já começou bem desde cedo essa paixão pelo Corinthians. Muito emocionante de ver Birubiru, Casagrande, todos esses caras jogando. E aí foi quando começou... Mas nessa época eu já gostava já. Eu vi o gol do Viola, né? Eu tinha 10 anos, tinha em casa, foi o primeiro campeonato que o Corinthians ganhou, que eu estava ciente, assim, de torcer. Então o meu time de coração é o Corinthians mesmo. Mas é sempre bom deixar esse parênteses, porque alguém perguntou, sempre as pessoas perguntam para mim em relação à arbitragem. Eu sempre falo para as pessoas assim, o árbitro de futebol, me perguntaram isso esses dias aqui na escola mesmo. O árbitro de futebol, quando ele começa a ser árbitro, ele vai perdendo esse vínculo com o time. Porque a pessoa fala assim, o cara é corintiano e apita, vai tuchar com... Pode ser clubista, ele não pode, porque eu falei para a pessoa que me perguntou assim, quando você se torna árbitro, é todo mundo contra você. Até o seu time é contra você. A imprensa é contra você, o adversário, lógico, né? A torcida, então as dirigentes, todo mundo contra. Eu acho que a única pessoa neutra mesmo no futebol é o árbitro. Porque o torcedor tem um lado dele, o dirigente, na hora de ferrar, ele ferra o torcedor, ferra o jogador. O jogador, quando ele quer sair do time, ele não tá nem aí mais para time. As únicas pessoas que eu acho que sofrem mesmo no futebol é a torcida, porque tem aquela paixão, e o árbitro porque ele tá sozinho. O árbitro, ele sempre é o errado. Então a gente acaba pegando isso. Eu até falei para quem me perguntou, não lembro quem foi, que você acaba sendo corporativista, é um corporativismo seu. Você tem uma carreira, você não vai largar sua carreira por causa de time, porque você vê os seus amigos sofrem a mesma coisa que você. Isso aí, acho que todas as carreiras acaba acontecendo isso, tendo esse corporativismo. Você compra a ideia.
Então você acaba deixando o time de lado, essas coisas. Né? Certo. E esse foi o ponto de virada, então? Quando mudou o regulamento, e aí o que passou na sua cabeça? Você já decidiu direto que ia ser professor? Como é que aconteceu? Não. Eu quando eu terminei o futebol, eu parei de trabalhar com futebol, eu tinha um emprego, né? Eu tinha um emprego estável lá no sindicato, eu era auxiliar administrativo da área de comunicação. O sindicato que eu trabalhava era como fosse funcionário público, os caras dificilmente mandavam alguém embora. Então eu tinha esse emprego estável. Aí eu fiquei lá mais 4 anos de boa. Aí quando pintou a Copa do Mundo, eu vi uma oportunidade aí de tocar um projeto meu que era aprender inglês. Na adolescência, no início da fase adulta, eu sempre procurei estudar, fazer curso, mas nunca peguei um curso sério. Sempre fazer esses cursos assim para ter uma noção básica. Aí quando chegou a Copa do Mundo, que os caras começaram a ventilar lá em 2013, olha, vai ter muita oportunidade por causa do inglês, aí eu fui procurar o CNA no finalzinho de 2013, e 2014 eu comecei o curso, que a minha ideia inicial era o quê? Era ter um nível de inglês para mim continuar trabalhando no mundo empresarial aí como uma empresa multinacional, porque também tem... a demanda é baixa de pessoas que têm afluência e, sei lá, você ser secretária, por exemplo, vou dar um exemplo de uma mulher que é bilíngue, ela ganha muito mais do que uma secretária normal. Fazer o que eu fazia, ser auxiliar de comunicação numa multinacional, você ganha tipo o dobro, porque o inglês faz essa diferença. Então a minha ideia inicial foi essa, foi procurar aprender a língua inglesa para me encaixar onde eu estava mesmo. Só que aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, fui pegando uma certa idade, e aí as oportunidades de mercado de trabalho foi diminuindo na minha área. Aí eu aproveitei o curso de inglês que eu estava, fui até o final, o professor me explicou, eu estava no 2º ano já, estava indo para o avançado, aí ele me explicou mais ou menos como que era até o final, que a gente ia passar pelo avançado, ia fazer um teste de proficiência internacional, que já ia poder trazer aquilo comigo, e aí eu peguei e fui até o fim, quando foi com os últimos 2 anos, tanto que eu já paguei direto. As mulheres não queriam nem aceitar, porque elas achavam que eu não ia concluir. Eu queria assinar o contrato, aliás. Eu tinha que assinar o contrato. Eles faziam o contrato anual. E eu falei para ele, não, eu quero fazer o contrato de 2 anos que eu vou fazer até o Master. Não, você vai desistir, eu vou te dar o desconto, depois você vai perder. Eu falei, não, eu vou fazer até o Master. Eu não tô falando com criança, eu preciso disso aqui. E aí eu fui, fiz até o Master, fiz o teste de proficiência, que teoricamente era gratuito, né? Mas não é, porque está no preço. Aí eu fiz, consegui pegar a certificação internacional. Só que quando foi chegando no final do curso, lá nos últimos mês, mais ou menos, que nós começamos a conversar, tá acabando e tal, eu comecei a sentir falta na sala de aula. E outra coisa que também me incentivou a ensinar foi a ver a dificuldade que é para aprender o inglês, de verdade. Então eu peguei, quando eu estava terminando o curso, eu procurei a faculdade lá da Uninove e me inscrevi para fazer o curso de letras. Tinha 2 letristas na minha sala já, tinha uma menina que era de português e tinha um professor nosso que entrou para fazer também, porque ele não tinha letras. Porque essa escola de idioma, CNA, Wizard, não exige que você tenha letras, exige que você tenha conhecimento, e a maioria das vezes é tudo a ex-aluno que vira professor mesmo. Até porque ele tem uma questão comercial na história, que eles pegam um aluno que ganha menos do que um professor. Tipo, se eu for lá hoje no CNA, eu não vou receber o que eles ganham. Então, para eles era mais fácil pegar um aluno, pagar um pouquinho mais e segurar eles lá. Então, eu peguei, senti falta da sala de aula e fui estudar. Aí fiz as letras, aí essa que foi a ponte. Então, na verdade, demorou aí ainda uns... Para mim, vir da aula demorou... Depois que eu me formei, foi 2018, mais 2 anos ainda. Aí eu fui trabalhar numa ONG, fui dar aula numa ONG, e foi lá que eu vi que realmente eu queria ensinar, que eu tinha meio que o dom, e o que eu iria fazer, por causa dessa questão de você pegar afinidade com os alunos, ver também um pouco da minha dinâmica de aula, didática. Então, eu acabei, depois desse voluntário aí, acho que aí eu fui falei, é pra lá que eu vou mesmo. Então você dá aula faz pouco tempo, né? Isso, faz 2 anos, vai fazer 3. E ainda com a pandemia, né? Eu comecei a trabalhar na pandemia, no ano passado, no estado. Eu tinha trabalhado 1 ano nesse curso do voluntariado, foi 2020. Aí em 2021 eu me inscrevi para o estado, que eu já tinha me formado. E só que aí no primeiro semestre, como eu era novo, eu tenho que passar por todo um processo de atribuição, e aí é o pessoal mais antigo que entra. E aí a gente fica esperando as vagas que vão surgindo. Aí surgiu uma vaga no Silva Jardim. Aí eu entrei lá no Silva Jardim, fiquei 1 mês lá, era uma substituição, e a professora voltou, ela não quis, mas ela estava de licença, acabou voltando, e depois de alguns dias eu consegui lá no Vitor Cunha,
fazer a matrícula por lá, né? A atribuição. E aí no final do ano, quando teve essa atribuição para vir para a PEI, que aí foi a grande mudança na minha vida, foi essa. Que foi essa mudança para vir para a PEI. Que aí você chegou no Liga Boi, né? Isso, mas é por quê? Porque quando eu estava trabalhando quando eu fiz a alocação da PEI, que o Nivaldo, que me atendeu, ele falou que eu era integral, ia ficar o dia inteiro, a carga horária e tal. E aí eu cheguei, conversei com a minha esposa e eu abri mão do outro emprego. Que é uma história interessante também. Eu trabalhava lá 25 anos, foi praticamente... Eu tive outros empregos, né? Fui manobrista, trabalhei com vendas, mas o meu primeiro emprego, assim, pra valer, foi lá no sindicato, que eu entrei como office boy e fui subindo de cargo lá ao longo desses anos até... Então lá praticamente foi o emprego da minha vida, assim, que eu fiquei... Tanto que até para eles da empresa, no dia que eu cheguei para falar pro diretor-geral lá que eu ia sair, que eu estava decidido que eu ia sair da empresa e tal, eles não acreditavam. Falavam, não é assim, não, eu estou decidido, é o que eu quero fazer, vou ganhar mais que eu ganho aqui, é uma outra perspectiva. Porque lá não tinha mais para onde ir, ia ficar naquela vida ali. E aí para mim foi tipo, uma mudança, que até por um desafio de também e ter essa mudança. E essa mudança também me ajudou em algumas outras questões, que nem agora eu trabalho perto de casa, antes eu trabalhava mais longe, tinha que sair mais cedo, chegar mais tarde, tinha toda uma rotina com meu filho também, aí tudo isso aí mudou, acabou melhorando. E a minha esposa acabou, por causa da minha iniciativa, também saiu, a gente trabalhava junto na mesma empresa, ela entrou um pouquinho depois de mim, e aí ela também saiu de lá, ela ficou até sem emprego um tempo, mas como ela já tinha se formado tudo, ela também conseguiu entrar numa escola. Então nós mudamos nossa vida assim radicalmente, largamos tudo para ir para educação. Né? Ela também é professora? Isso, ela dá aula lá no Eunice, lá no Jassanã, de artes. Entendi, artes, legal. Só que ela gosta mais de criancinha. Ah, tá certo. E o que você achou quando você chegou no Liga Boi e se deparou com esse monte de doido que tem nessa escola? Então, para mim, se eu vou falar da minha disciplina de inglês, o que para mim é um pouco frustrante, vamos dizer assim, é porque quando eu me formei em inglês, a visão que eu tinha, como foi para mim, que foi mudar a vida das pessoas, mostrar para elas o que o inglês pode fazer. Da pessoa ter um bom emprego, por exemplo, que o inglês vai ajudar a ter uma renda melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo também aqui dentro da escola. Teve uma pessoa que pratica um esporte aqui, judô, e aí veio me ironizar na aula com a questão do inglês. Não ironizar assim, tipo, tirar sal. Veio falar pra mim que não se interessava pro inglês porque o inglês não ia mudar nada na vida dela. Eu falei, você tem certeza? Você sabe, por exemplo, o que vai acontecer se você for participar de uns Jogos Olímpicos ou se você for participar de um torneio internacional, você vai precisar do seu inglês? E a pessoa continuou falando que não. Só que aí, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, que as pessoas às vezes falam que o celular ele é meio espião, né? Tem algumas coisas do Google que escutam o que a gente fala e tal. E eu recebi, parece brincadeira, eu recebi um vídeo de um lutador de jiu-jitsu falando exatamente o que eu estava falando na sala. Ele contando e relatando como foi para ele, um lutador que era de bairro, no vídeo eu vou resumir, ele era um lutador que lutava numa academia de bairro, começou a se destacar, foi convidado para disputar o Campeonato Paulista, mas aí foi um tiro curto, assim, não foi uma coisa muito longa. Ele conseguiu ganhar o Campeonato Paulista, foi disputar o Campeonato Nacional, conseguiu uma posição lá que deu direito a ele disputar o Campeonato Sul-Americano, só que ao mesmo tempo ele foi convidado a disputar o Campeonato em Roma. Aí o cara chegou lá, aí ele conta no vídeo que ele chegou lá e não conseguia falar. Aí ele percebeu que lá a língua inglesa, inclusive ele fala que na Europa, o pessoal, embora eles tenham as línguas nativas, o inglês é o que domina. E ele falou assim, você fica à mercê dos outros, porque você não consegue falar assim, eu quero ir numa livraria comprar o livro X. Para a pessoa que não estudou, ele não consegue fazer isso. E aí ele mostra, esse vídeo serviu para mim, para mostrar exatamente isso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Você pode falar assim, para mim o inglês não interessa. Você tem uma oportunidade de emprego que é lá fora. Aí você vai perder porque você nunca se interessou, nunca se preocupou em querer saber, ter pelo menos as noções básicas da língua inglesa. Essa é uma das suas maiores dificuldades com